Filha, sétimo dia de seu falecimento. Vamos rezar por Francisco Xavier, Isabel Francisca, Francisco Lopes da Silva, Francisca Justina da Silva, Francisca Justina Filha, José Pereira da Silva, Luiz Alexandre, Pedrosina Francisca de Oliveira, Francisca Josina, Manuel Miguel de Oliveira, Maria Leone, José Amâncio de Araújo, Jorge Lopes de Araújo, Severina Maria de Araújo, Severino dos Ramos, Cícero Lopes de Araújo, Miguel Gomes de Oliveira, Francisco Miguel de Oliveira, Maria Justina, Cícero Manuel, Severino Valentino de Araújo, Maria Amâncio de Araújo, Manuel Amâncio de Araújo, José Atanásio Sobrinho, Domingos Atanásio da Silva, Joana Ana da Conceição, Manuel Vicente Filho, Augusta Benedita da Conceição, Sebastião Amâncio de Araújo, Raimundo Félix, Luiz Jonato, Emília Raquel, Maria Alves da Conceição, Francisco Firmino, Manuel Rita de Araújo, Francisca Maia de Araújo, Anísio Alves Frazão, Guilhermina Justina, Maria da Guia Alves Barra, Maria da Guia, Francisca Sebastiana, Cícera Alves de Araújo, José Alves de Araújo Filho, José Alves de Araújo Neto, José Alves de Araújo, Rita Maria da Silva, Cecília Teodomira, Genésia Maria da Conceição, José Gomes de Araújo, Francisco Gomes de Araújo, Manuel Leonardo da Silva, Maria Olimpina, Sebastião Lima da Silva, Francisco Maria da Silva, Geraldo Leonardo da Silva, José Belísio Vicente, Elisa Maria, Francisco Pereira de Lima, Joaquim Pereira, Maria Amélia Pereira, João Lopes, Antônia Lopes, Sumira Soares, Juvina Maria de Araújo, Francisco Batista de Araújo, Maria Virgínia da Conceição, Maria Marta de Oliveira, Raimundo Soares, José dos Filhos, Severino Amâncio de Araújo, Maria Amália, Sebastiana Alves de Araújo, Célia Maria de Oliveira, Beliel Medeiros Pessoa, Josina Francisca da Silva, Maria Tomás, Maria Santiago da Conceição, Maria da Conceição, Maria Francisca da Conceição, Francisca Padre, Antônio Costa, Manuel Sebastião de Souza, João Alves de Araújo, Priscila Cristina de Araújo, Francisco das Chagas Lopes, José Segundo de Araújo, Maria Beatriz de Araújo, Manuel Porfírio de Freitas, Sebastião Fernandes de Souza, Inácia Maria de Souza, José Bezerra Pessoa, Dionísio Bezerra Pessoa, Maria Francisca de Oliveira, Leôncio Ferreira de Araújo, João Eudes de Oliveira, Jair Bezerra Pessoa, José Décio de Oliveira. Francisco Félix Pinheiro, Maria Joana, Sebastião Ramos, José Estevão, Josini Fernandes de Souza, Angefran Lopes de Oliveira, José Laurentino de Araújo, José Alves Fernandes, Francisco Gomes de Oliveira, Catiano Medeiros Dantas, Antônio Gomes de Oliveira, Júlia Francisca da Silva, Francisco Pedro da Silva, Maria Francisca da Silva, Socorro Garcia de Araújo da Silva, José Joaquim de Araújo, Severino da Silva Atanásio, Agenor Batista dos Santos, José Américo Dantas, Eliane Cassiano da Silva, Edna Maria dos Santos, Severina Garcia de Araújo, Cícero Fernandes de Souza, Terezinha Lula de Queiroz Santos, Nelson Queiroz Santos, Cícero Honorado dos Santos, José do Carmo Pereira, Margarida Maria, José Gomes de Araújo, Maria Santiago de Araújo, Sinésia, Esineide Bezerra Ferreira, Doroteu Lima, Ana Celina de Brito Almeida e os mortos da família. Gessina Bezerra da Silva e todos os mortos da família, José Justina de Araújo, Ivo Bezerra da Silva, Manuel Antônio da Silva, José Fernandes de Souza.
Vamos rezar em ação de graça por todos os jesuítas e por toda a comunidade. O Senhor Jesus, a exemplo do que fez com Mateus, nos convida a segui-lo, embora saiba que somos pecadores, dispostos a acolher esse convite e a revigorar nossa fé pela participação no banquete da Eucaristia. Celebramos nosso Deus que deseja um mundo e uma igreja que viva o amor e a misericórdia e o reconhecimento como a luz e a salvação humana. Todos de pé do canto de entrar. Me chamaste para caminhar a vida comigo, decidi para sempre servir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz, a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz, a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes falar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me longe de ti. Mas sua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudade de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Queridos irmãos e irmãs, nos reunimos no amor de Cristo para celebrarmos esta Eucaristia no 11º domingo do tempo comum. No 10º domingo do tempo comum. Vamos então elevar a Deus o nosso coração em prece por todas as intenções que já foram lidas, mas por aquelas que estão nos nossos corações. E por isso vamos pedir a Deus o perdão para os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes com pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória. Glória ao Pai Criador e ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória. Glória.
apelo, e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Mais do que sacrifício e holocausto, Deus aprecia o amor e a misericórdia. A palavra de Jesus nos desafia a seguir com atitude de fé e nos convida a fazer refeição com Ele, apesar de sermos pecadores. Ouçamos as leituras. Primeira leitura. Oséias, leitura da profecia e Oséias. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor, certa como a aurora. É a sua vinda. Ele virá até nós, como as primeiras chuvas, como as chuvas tardes, que regam o solo, como tratar Efraim, como vou tratar Judá. Vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os despachei por meio dos profetas, arrasei com as palavras de minha boca. Como luz, resplandece meu juízo. Quero amor e não sacrifícios. Conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial tem como resposta: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra do sol, nascente ao poente, a convocou. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante em teus holocaustos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não pediria se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo ser. Porventura, comerei carne de touro, beberei acaso sangue de carneiro? A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Imola a Deus um sacrifício de louvor, e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, que então te livrarei, hás de louvar-me. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, Abraão contra toda a humanidade a humana esperança. Firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se o pai de muitos povos, conforme lhe foram ditos. Assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé à vista de seu físico desvalorado pela idade, cerca de 100 anos, ou considerando o útero de Sara já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas se revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Essa sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça, afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça. A Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa
justificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos todos de pé e aclamamos o Santo Evangelho cantando. Como São Pedro dos pés do mensageiro que anuncia a paz, como São Pedro os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir este Evangelho que é muito comovente. Trata-se do encontro de Jesus com aquele publicano, aquele cobrador de impostos, de nome Mateus. É um encontro emocionante, sobretudo quando nós nos damos conta de que o cobrador de impostos era uma pessoa tida como um pecador público. Diferente dos nossos dias, quem trabalha na coletoria é uma pessoa muito bem vista na sociedade, inclusive ganha muito bem. Mas no tempo de Jesus, ser cobrador de impostos significava ser conivente com o sistema de opressão dos impostos que pesavam sobre o povo. Impostos do Império Romano. O povo era subjugado, o povo de Israel era uma colônia do grande Império Romano. E o cobrador de impostos era alguém, então, que cobrava o valor do Império aos seus próprios compatriotas. E por isso era visto como um pecador público, era alguém que fazia parte do esquema. E a grande maioria deles era ladrão também. Porque a pessoa devia R$10 e ele dizia: você deve 20. Mandava 10 para lá e ficava com 10 no bolso. A grande maioria deles era ladrão. E por isso eram pessoas odiadas. Os cobradores de impostos eram pessoas odiadas pelos judeus piedosos, pelos judeus observantes da religião. E por isso, Jesus se aproximar de um cobrador de impostos já era uma coisa escandalosa. E chamar um cobrador de impostos para fazer parte do seu grupo, aí era demais. Aí não cabia na cabeça pequena daquelas pessoas. Porque Jesus, ele não via o que aquele homem representava. Ele viu o coração dele. Ele via um homem desejoso de fazer a coisa certa.
Um homem que tinha vontade de segui-lo. E é muito emocionante porque Jesus se aproxima, ele vê um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, se aproxima dele e só diz uma palavra: segue-me. E olha que bonito, ele se levantou e seguiu a Jesus. Aquele homem pecador, aquele homem que muita gente desprezava, aquele homem que provavelmente era um ladrão, aquele homem que era conivente com a opressão do Império Romano, aquele homem que era mal visto pelos judeus piedosos, nem pensa duas vezes. Diante daquele convite, segue-me, ele se levanta na mesma hora e passa a seguir Jesus. Enquanto muita gente boa, santa, que caminha direito, foram convidados e não seguiram. E ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim. Escandalizou. E Jesus ainda foi convidado para ir no almoço na casa de Mateus, com os seus amigos, que eram todos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-os cabeça com Jesus. Olha, você não convida inimigos para a sua mesa. Então, na cultura judaica, você sentar numa mesa para comer com alguém, você está entrando em comunhão com aquela pessoa. Você está mostrando que você é amigo daquela pessoa. E por isso, os fariseus ficam escandalizados e perguntam: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? E aí Jesus, escutando aquela pergunta, diz essa frase que é maravilhosa: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os justos, não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Essa palavra de Jesus, meus irmãos e irmãs, é uma palavra realmente de salvação, porque todos nós somos doentes e todos nós somos pecadores, mas nem todo mundo se reconhece assim. Tem gente que se acha melhor do que os outros. Tem gente que se acha mais justo do que os outros. Tem gente que se acha até no direito de ficar acusando os outros e apontando deles, esquecendo que tem três apontando para cima. Né? Julgando, apontando, condenando, descendo a lenha. Quando Jesus diz: eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes. Então, quem não se considera pecador, ou quem não se considera doente, ou seja, doente no sentido necessitado da saúde de Deus, da graça de Deus, então está dizendo que não precisa de Jesus. Não é verdade? Se ele diz que veio para os doentes e para os pecadores, na hora que eu digo: não, eu não sou pecador, eu não tenho nem pecado. Ou então diz: eu não preciso de nada, eu não preciso da ajuda de Deus, então você não precisa de Jesus. Você está renegando Jesus. Os fariseus, obviamente, renegam Jesus. E muitos ainda hoje o renegam. Porque o modo de Jesus é muito diferente daquele que esperava a religião oficial do seu tempo. Ainda hoje, quando algumas pessoas de igreja fazem um gesto de caridade, há quem critique. Há quem critique, há quem ache ruim também. Vejam, por exemplo, aquele padre lá de São Paulo. Não sei se você já ouviu falar, aquele padre Júlio Lancelotti, é um padre que mora em São Paulo, e ele tem um trabalho muito bonito de acolher as populações de rua, o povo que mora na rua. E ele acolhe todo mundo. Ele não quer saber se a pessoa é católica, se é evangélica, se é espírita, não quer saber se a pessoa é casada, é amancebada, é solteira, se é gay. Ele não quer saber. É uma pessoa, é um ser humano, venha para cá, chega, venha para cá, eu vou lhe acolher. Ele ama, porque coloca em prática aquilo que Jesus ensinou. E não falta gente para xingar, ameaçar, perseguir. Olha, você precisa ver o tanto de mensagem que esse homem recebe, coisas assim pesadíssimas, simplesmente porque ele está colocando em prática aquilo que o Evangelho ensina. Então não é coisa de antigamente, não, é coisa de hoje mesmo. Está acontecendo nos nossos próprios dias. E quem quiser seguir Jesus,
vai entender o que ele diz. Olha. Ele repete aquela palavra que foi dita na primeira leitura do profeta Oséias. Quero misericórdia e não sacrifício. É o próprio Deus dizendo, pelo profeta Oséias, eu quero misericórdia e não sacrifício. E o sacrifício aqui, o que era? Era o sacrifício de animais. Porque a religião judaica, ela era assim, ela funcionava desse jeito. Eu pedia perdão a Deus, eu ia lá no templo, oferecia um animal, entregava para o sacerdote estava em cima do altar, metia a faca na goela do bicho, o sangue escorria, metade da carne ia para quem ofereceu, outra metade vinha para o sacerdote, e se oferecia a Deus um sacrifício. E o holocausto era quando ninguém ficava com a carne, se queimava, se oferecia tudo a Deus. Aí olha no Salmo, o que é que o salmista diz? Deus falando, não te diria se com fome eu estivesse, porventura comerei carne de touros, beberei o sangue de carneiros, Deus dizendo, ou seja, o que eu quero não é sacrifício aí, você está matando os animais e me oferecendo, o que eu quero é misericórdia, o que eu quero é que vocês tenham amor uns pelos outros. Essa é a religião que agrada a mim. Você tem amor, caridade, sabe tratar o outro como gente, estenda a mão ao necessitado, sem esperar receber nada em troca. Essa é a religião que agrada a Deus. Não sei o que eu estou dizendo, é o próprio Deus. A palavra de Deus que está dizendo. O que eu quero é misericórdia e não sacrifício. Então Jesus, ao acolher aquele homem, aquele pecador, ele estava justamente mostrando isso. Ele é gente. Jesus sabe diferenciar o pecado do pecador. A gente não sabe não. A gente adora rotular as pessoas. É um grande erro. Até dentro de casa. Uma pessoa comete um erro, você já rotula. Fulano é preguiçoso. Fulano é desmantelado. Fulano é sem futuro. Cuidado com a sua palavra tem força, viu? Diga assim, fulano teve uma atitude irresponsável. Teve uma atitude preguiçosa, mas não quer dizer que ele seja sempre daquele jeito. Né? Quando você rotula alguma pessoa, fulano é isso, não, ninguém é só uma coisa. Ninguém é 100% ruim nem 100% bom. Todos nós temos coisas boas e coisas ruins. Então ser caridoso é ser capaz de reconhecer o valor que a outra pessoa tem pelo simples fato de ser humano, de ser nosso irmão, de ser gente igual a nós. É isso que Jesus fazia. Ele olhava para a pessoa e não via o pecado dela, via o coração, que tinha vontade de ser feliz. E ele continua olhando para nós desse jeito. Ele olha para nós assim. A gente até diz em toda missa: não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a nossa igreja. A gente diz isso. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Então por que a gente não aprende também a ser assim? Em vez de estar olhando os pecados dos outros, olhar o que é de bom do outro. É um irmão, é gente, merece a nossa atenção, merece o nosso carinho, o nosso amor, a nossa misericórdia. E isso sim vai agradar a Deus. Isso sim vai ser agradável aos olhos de Deus. Então, se eu fizer tudo no mundo, fizer todo tipo de coisas que eu julgo ser importantes, mas eu não for uma pessoa caridosa, vai adiantar muito não. Vai adiantar quase nada diante de Deus. Então vamos pedir ao Senhor esta graça de sermos como Jesus, de sermos capazes de enxergar o coração da pessoa além do seu pecado. Isso certamente vai nos fazer tanto bem a nós como aos outros, que vão se beneficiar da nossa caridade e do nosso amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado por secular, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e assentado à direita do Pai Todo-Poderoso, e
irmãos e irmãs, reconhecendo-nos pecadores, imploremos a misericórdia de Deus Pai e roguemos-lhe que atenda às nossas preces. Depois de cada prece, nós vamos dizer: salvai-nos, Senhor, em vosso amor. Salvai-nos, Senhor, em vosso amor. Pela Igreja, em caminho sinodal, para que seja sempre a casa dos filhos e filhas de Deus, acolhedora de todos, rezemos. Salvai-nos, Senhor, em vosso amor. Pelos ministros da Igreja, para que, exemplo de Jesus, faça consciência e decisiva opção pelo empobrecimento, rezemos. Salvai-nos, Senhor, em vosso amor. Pelos cristãos, para que se disponha a acolher as pessoas que erram e ajude a retornar o caminho da vida, rezemos. Salvai-nos, Senhor, em vosso amor. Para todos os homens e mulheres de boa vontade, para que cresça neles a sensibilidade e a disposição para conservar e proteger os economistas e a vida do planeta, nossa casa em comum, rezemos. Salvai-nos, Senhor, em vosso amor. Pela nossa comunidade, para que persevere no sentimento de Jesus Cristo e no testemunho coerente da fé, rezemos. Salvai-nos, Senhor, em vosso amor. Agora vamos rezar a oração do dizimista. Você que trouxe o seu dízimo, vamos rezar com muita fé esta oração, com a alegria de devolver a Deus um pouco do muito que Ele nos deu. Recebei, Senhor, meu dízimo. Não é uma esmola porque não sou mendigo. Não é um resto que me sobra e vos ofereço. Esse é meu dízimo. Representa, Senhor, minha gratidão, meu reconhecimento, meu amor. Pois se tenho é porque me deste. Obrigado, Senhor. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por vosso Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vai comungar, levanta o braço por bondade, para saber quantas hostes eu vou consagrar. Então, podemos fazer o nosso ofertório. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me deste um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansiosos por entender as coisas que
meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que o meu coração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a sua igreja. Senhor nosso Deus, dê-lhe nossa disposição em vos servir e acolhei nossa oferenda para que este sacrifício vos seja agradável e nos faça crescer na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Esteja no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo vosso Filho, que pelo mistério da sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele vós nos chamastes das trevas à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte à glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai, vós que o libertaste pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ao Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, Senhor, a nossa oferenda. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Antônio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De Francisca Justina Filha, no 7º dia do seu falecimento, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo me serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Vosso é o direito, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Vamos acenar, desejando a paz uns para os outros. Cordeiro de Deus, Tirai os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dá-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de entrar em sua morada, mas dize vossa palavra e sereis salvos. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu entrei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida, nossos caminhos então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Luzes acende com bravura,
Senhor, na nossa voz, em nossa vida, nossos caminhos então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos servidor no nosso sim. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu Pai. Pobres, a esperança que é deles, eu não quis ser escravo de um poder que retrai. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, na nossa vida, nossos caminhos então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos servidore o nosso. Oremos. Ó Deus, que curais nossos males, agi em nós por esta Eucaristia, libertando-nos das más inclinações e orientando para o bem a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um bom domingo, uma ótima semana e de paz o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, sigo como ovelha que encontrou o pastor.